Se você ainda não conhece o checklist da WED, possivelmente você acredita que é muito difícil centralizar todas as informações do seu evento em um só lugar. Mas com a WED Pro, isso já é uma realidade. Hoje eu vou te mostrar como utilizar o nosso checklist de tarefas. Para começar, é só você acessar o seu painel na WED Pro, vir aqui em Eventos no menu esquerdo e acessar o evento que você quer começar a organizar. Então aqui eu vou clicar no da Taylor e do Travis. Você tem 4 opções para começar. Você pode escolher o modelo padrão da WED, onde vão vir todas as tarefas que você precisa para organizar um casamento. Você pode também utilizar um modelo que você já tenha salvo ou copiar as tarefas de outro evento. Você pode adaptar o seu checklist de outras plataformas ou pedir para a gente importar um Excel que você já tenha, que você já usa para se organizar. Ou você pode começar a organizar do zero, se for algo muito específico e você quiser criar todas as tarefas do zero. A título de exemplo, hoje eu vou usar o checklist padrão da WED. Então aqui você vai ver que você tem 3 visualizações: planejamento, calendário e orçamento. Eu vou começar pela visualização de planejamento. Aqui você pode notar que você tem as tarefas divididas entre grupos, ou seja, você consegue ver todas as tarefas que estão relacionadas, por exemplo, à lista de convidados, assessoria e cerimonial. Dessa forma fica tudo organizadinho de acordo com o contexto da contratação. Quando você clica em uma tarefa, você vai conseguir observar que é possível colocar prazo, definir categoria, mudar o título da tarefa, adicionar fornecedores, pagamentos, contratos e documentos. Você consegue centralizar tudo aqui dentro do checklist. Além disso, você também consegue colocar subtarefas e aí colocar todas as tarefinhas que você tem que fazer aqui dentro desse planejamento. Para colocar observações ou definir um prazo para sua tarefa, basta clicar ali no card e aí aqui você pode digitar as suas observações e ativar o prazo para conclusão. No prazo para conclusão, você pode escolher um tempo antes para completar essa tarefa, então meses, semanas, dias antes do evento, e aí é só digitar aqui. Ou se você preferir, você pode definir um dia exato para completar essa tarefa, então ela pode ter uma data de início e uma data de fim. Fica como você preferir. Por fim, é só salvar aqui, e aí esse prazo vai ser salvo ali no checklist de tarefas. A seguir, se você quiser editar também as subtarefas, basta clicar aqui nelas diretamente a partir da listagem, e você pode também definir observações, pode colocar um prazo de conclusão, e pode ativar as decisões do cliente. As decisões do cliente eu vou falar um pouquinho mais sobre elas a seguir, mas basicamente aqui o seu cliente vai poder registrar tudo que ele definiu sobre essa tarefa do checklist, lá no link compartilhado. Depois que você terminar de colocar as observações, ativar as decisões do cliente, é só finalizar essa edição e a sua visão de planejamento já vai estar aqui personalizada da forma como você precisa. A seguir, a gente tem a visão de calendário. Nessa visualização aqui, você tem todas as tarefas organizadas pelas datas, ou seja, é possível ver tudo que tem que ser feito em julho, tudo que tem que ser feito em agosto, o que está em atraso e quais são as tarefas que têm que ser feitas a seguir. Essa visualização aqui também é compartilhada com o seu cliente. A terceira e última visualização é a visualização de orçamento. Para conseguir utilizar essa visualização, você tem que colocar fornecedores nas suas tarefas do checklist. Então eu vou colocar alguns fornecedores aqui nas minhas tarefas e aí a seguir eu mostro como ficou. Voltando aqui para a aba de orçamentos, vocês podem ver que eu já conectei os fornecedores nas tarefas e agora eles estão aparecendo aqui. Então aqui eu posso definir um teto de gastos para esse evento, então por exemplo, vou colocar aqui R$25.000, aí eu salvo esse limite e depois em cada fornecedor eu posso ir definindo valores, então aqui por exemplo na assessoria cerimonial eu deixei a WED Pro e já coloquei um valor de 5.000. Se eu quiser colocar um valor aqui no entretenimento, por exemplo, eu poderia colocar 2.500 e aí eu posso definir também um status. Então, esse fornecedor aqui eu vou colocar que ele já está contratado. Se eu quiser, é possível colocar também observações e aí é só salvar. No fim, vocês podem perceber que esses valores dos fornecedores que eu fui adicionando, eles são colocados aqui nessa soma, então já é criada uma cotação de todos esses gastos. Essa cotação ela pode ser mudada também pelo filtro. Então aqui eu estou mostrando só os fornecedores que já foram contratados nessa soma geral. Se eu quiser, eu posso colocar também os fornecedores que estão em orçamento. E aí essa visualização vai se adaptando conforme o planejamento vai andando.
Compartilhar o checklist de tarefas com os seus clientes é muito fácil. Basta clicar aqui no botão compartilhar, aqui em cima, e depois em checklist de tarefas. Se o link de acesso não estiver ativado, basta clicar aqui para ativar e você vai conseguir ter uma visualização, visualizar como seu cliente vai ver isso aqui, e você pode também permitir a edição. Quando a edição está permitida, os seus clientes eles vão conseguir colocar as tarefas como concluídas, então eles vão conseguir dar check nas tarefas do checklist. Para ver como o seu cliente vai conseguir visualizar esse link, é só clicar aqui em visualizar como cliente, e aí você vai acessar essa visualização do cliente. Então, ele vai conseguir ter acesso a todas as visões do checklist, o planejamento, o calendário e o orçamento, e o que seu cliente vai conseguir também é adicionar decisões do cliente. Ou seja, por exemplo, aqui em agendar reunião inicial de briefing, ele poderia dizer que no dia 18/7 vai ficar melhor para ele, e aí salvar essa definição aqui. Esse é só um exemplo, mas ele pode colocar qualquer observação ali nas decisões do cliente, e aí isso vai ficar registrado aqui no checklist, quase como um documento. Essas informações não vão ficar perdidas num grupo de WhatsApp, por exemplo. Se o seu cliente tiver qualquer dúvida também, ele pode clicar aqui para entrar em contato com você diretamente pelo WhatsApp. E sobre o checklist, é mais ou menos isso. Essa é a ferramenta que consegue centralizar todo o seu planejamento em um só lugar. Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente através da comunidade do WhatsApp ou pelos nossos canais de atendimento.